Bom, esse trimestre, a nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela nos premiou com o estudo sobre o tabernáculo, que é um estudo sempre atual. Deve ser compreendido por todas as pessoas, homens e mulheres, jovens e adultos, todas as pessoas, novos convertidos e também obreiros. Esse é um estudo tão profundo que o autor aos Hebreus dedicou a ele 13 capítulos de sua carta, e quando chega no capítulo de número 6, o autor aos Hebreus ele está muito entusiasmado e ele diz que ele gostaria de estar ensinando para mestres, porque assim ele teria mais facilidade. Basta vocês lerem a carta do autor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, ele diz que todos deveriam ser mestres para entender assuntos espirituais como esse, mas é necessário que a gente sempre retorne com os rudimentos da fé, que o autor aos Hebreus chama de leite. Leite significa que nós temos algumas doutrinas que elas são fundamentais, rudimentares, que a gente tem que aprender durante o nosso período de vida cristã, só que existe um aprofundamento nas doutrinas de Cristo. E o autor aos Hebreus ele trata sobre esse aprofundamento a partir do capítulo 6, 7, 8. Aí você vai ver ele falando sobre o tabernáculo, sacrifícios, sacerdócio, comparando tudo isso com Cristo. Nós vamos ler alguns versículos aqui, acompanhando. O controle estava bom. Aperta para mim, por favor. Isso. Nós vamos ler esse primeiro texto, que é Êxodo, capítulo 25, 9. Vou tirar aqui o microfone. Assim a gente consegue trabalhar com essa dinâmica. Obrigado. Então, Êxodo 25, 9. Conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Quando começa a história do tabernáculo? Quando Deus chama o profeta Moisés para o alto do Monte Sinai. A Bíblia diz que o monte estava tomado por densas trevas, também não havia nenhum tipo de luz. O que é treva? Treva é uma escuridão onde a luz não penetra, ela não consegue, ela bate e volta. Isso é trevas. Não é sombra, não é só uma escuridão, não é só ausência de luz. Trevas é uma parede onde a luz bate e volta. E o Monte Sinai estava tomado por densas trevas. Por isso, o que vai ser mostrado para Moisés não é algo que é uma imaginação, algo que ele está vendo com os olhos, é uma revelação. E o que é que Deus vai mostrar para o Moisés? Deus vai dar para ele uma maquete, tá bem? Essa maquete é uma maquete dos céus. Próximo slide, por favor. O tabernáculo ele é uma maquete do céu. Como assim uma maquete do céu? Próximo slide. O céu ele tem as suas próprias dimensões, seu tamanho, sua altura, sua profundidade. Então o céu ele é uma realidade. O que nós lemos aqui? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Texto muito conhecido, já pregado, já citado, mas enigmático. Esse é um texto enigmático porque o apóstolo Paulo ele teve um arrebatamento. Deus levou o apóstolo Paulo até o terceiro céu. Ele fala: conheço um homem. Esse homem é ele mesmo, só que ele está usando uma figura de linguagem para falar como se fosse de outra pessoa. Conheço um homem, em verdade que não me congloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Visões e revelações são dois termos que aparecem aqui. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então o homem aqui é o apóstolo Paulo. Ele disse que 14 anos antes de escrever a carta aos Gálatas, ele passou por um arrebatamento.
se no corpo ou se fora do corpo, ele já não sabe discernir como foi o arrebatamento, mas ele diz que foi até o terceiro andar, ou até o terceiro céu, e o terceiro céu é o paraíso. Chegando lá, ouviu palavras inefáveis. Então o que nós aprendemos aqui? Que o céu é uma realidade espiritual e que existe o primeiro, o segundo e o terceiro céu, e o primeiro, o segundo e o terceiro céu estão revelados no tabernáculo. E nós vamos usar a maquete que Deus revelou para Moisés no Monte Sinai. Não é algo que estava na frente dele, tá bem? É uma revelação, é algo que acontece no Espírito, não é algo imaginado por Moisés. Foi mostrado para ele, mas ele estava em êxtase profético. Próximo slide. E o tabernáculo é a maquete do primeiro, do segundo e do terceiro céu. Do jeito que vocês estão vendo aqui, é assim que é o céu. Aqui está o primeiro, o segundo e o terceiro céu, com muita simplicidade, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é para os simples de coração. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, porque Deus ama as simplicidades. Esta aqui é a simplicidade do Evangelho. Vocês estão olhando para uma maquete do céu, onde você e eu moramos e moraremos. Já estamos e ainda estaremos. É isso que nós faremos aqui nessa manhã, se Deus nos permitir. Próximo slide. Nós temos um período bom aqui, graças a Deus, para a gente trabalhar. Então a gente vai correr, mas nem tanto assim, porque tem bastante coisa, mas não dá para entrar em muitos detalhes. O primeiro céu, Êxodo capítulo 27, versículo 9. No 3, por gentileza. 1, 2, 3. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. O que Deus tomou cuidado em mostrar na maquete? A maquete ela tem que ser mais ou menos proporcional. Então, uma realidade espiritual, ela vai ser representada por uma realidade material. Só que a realidade material, comparada com a realidade espiritual, ela é pobre. Então, nós temos um material aqui que não dá para se comparar com aquele que está lá. E o que faz Deus? Primeiro ponto, ele pede para que o Moisés faça um pátio, um muro em volta. Esse muro tem que ser feito com um pano. Que tipo de pano? Linho. Qual é a cor do linho? Branco. Próximo slide. O que isso representa para nós? Próximo slide, por gentileza. Aqui está o primeiro céu. Você está vendo que ele representa as nuvens? Ali está o primeiro céu. O primeiro céu, e esse linho branco, tá bem? Esse linho fino está representando as nuvens. É de propósito que Deus pediu para que fosse feito de linho mesmo. Deus poderia ter pedido que fosse feito de madeira, que é o comum. Pega os mourões, corta a madeira e faz um madeiramento em volta. Deus não quis que fosse madeiramento, Deus quis que fosse tecido. Aí ele deu a dimensão virada para o lado oriental. O oriental, vocês sabem que é o lado que nasce o sol. Então a porta do tabernáculo que vocês veem aqui está virado para a banda do oriente. Essa é a porta. O tabernáculo sempre ficaria voltado para o lado do sol nascente. O sol nasceria, vamos supor que é desse lado aqui, então ele já bate de frente para o tabernáculo. O sol ele vai fazer o seu caminho, vai chegar no pináculo, no topo, depois no poente ele vai estar às costas do tabernáculo. A porta sempre virada para o nascer do sol. Tudo saiu orientado por Deus para representar a iluminação, a luz que é o reino de Deus. O reino de Deus ele é iluminado por todo o período, por todo o tempo. E aqui nós temos o acesso ao pátio. O que é o pátio? O pátio é o primeiro céu. Agora a gente pergunta, será que ele é o primeiro andar? Será que a gente vai imaginar primeiro céu como sendo o primeiro andar, segundo céu como sendo o segundo andar e o terceiro céu como sendo o terceiro andar? Não é assim que a maquete é construída. Se fosse assim, se o céu ele fosse por andares,
Deus teria falado para construir um prédio de andares, como ele fez com a Arca de Noé. A Arca de Noé, ele falou, faz o primeiro, o segundo e o terceiro pavimento. Não é o caso do tabernáculo. Deus não falou, faz o primeiro, o segundo e o terceiro pavimento. Deus falou, você vai primeiro fazer o pátio, depois você vai fazer o lugar santo, que é o segundo céu, depois você vai fazer o santo dos santos, que é o terceiro céu. Portanto, ele não é para cima, ele é para frente, ele é estendido. Então a gente já começa com as revelações e visões do próprio apóstolo Paulo e do Antigo Testamento também. Assim que nós entramos em comunhão com Deus, imediatamente, enquanto a gente não aceitou a Jesus ainda, nós estamos do lado de fora do céu. Nós pertencemos a todos aqueles povos que estão do lado de fora dos céus. Não vamos, andamos, errantes, peregrinos, aceitamos a Jesus. Para aceitar Jesus, nós temos que nos aproximar da porta. O detalhe, irmãos e irmãs, é que do pátio para dentro, somente os sacerdotes podiam entrar. Se eu fosse da tribo de Judá, eu poderia entrar? Não. De Issacar? Não. Zebulon? Não. Naftali? Não. Se eu fosse da tribo de Levi, eu podia entrar? Não. Eu só poderia entrar se eu fosse um sacerdote ordenado para o serviço, que passasse por um ritual de purificação, que então eu ia entrar no pátio para o serviço. Se não fosse para o serviço, eu ficava do lado de fora. Aí eu receberia o serviço dos sacerdotes. Como que se entende isso? Se entende assim: vamos entrar para os céus? Vamos, mas temos que entrar para o serviço. Todo mundo é chamado para servir a Deus, não é para ficar ocioso, desocupado, sem fazer coisa alguma, só com a mente aberta. Entrou para dentro do reino de Deus, é um lugar de trabalho, e muito trabalho. Palavra do Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo de número 5. Olha, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, e vocês entraram no seu trabalho. Então todos aqueles que agora não andam mais errantes por aí, sabe, desocupados nas coisas de Deus, todos aqueles que foram chamados, são chamados para o serviço. Entra no primeiro céu, mas já entra para trabalhar. Tem muito serviço no reino de Deus, amém? Amém. Próximo slide. Aí a gente fala, mas o primeiro céu então ele é as nuvens? Sim, é as nuvens. As nuvens representam. Só que existem essas nuvens que são da atmosfera, e existe a nuvem da glória de Deus, a nuvem da presença de Deus. É essa que está representando. E a nuvem da presença de Deus não é essa atmosférica, que aí é formada pela evaporação de mares e rios. A nuvem da presença de Deus é formada pela presença de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor Jesus, que está aonde o nome do Senhor Jesus é invocado em espírito e em verdade. Portanto, nós podemos dizer: estou pisando no céu nesse exato momento. Aqui é o átrio da casa do Senhor. O Espírito Santo está aqui, o Senhor Jesus está aqui, e o primeiro céu está aqui, graças a Deus. É com esta revelação que vocês vão ler a entrevista entre Jesus e Nicodemos, porque na entrevista o Senhor Jesus disse para ele: se vos falei de coisas terrenas e não crês, como será se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do homem que está no céu. Aí você fala, mas o Senhor Jesus não estava na terra? O Senhor Jesus estava na terra, só que aonde que é o céu? O céu aonde está o Senhor Jesus. Onde Jesus está, o primeiro céu está também. Amém? Amém. Com essa chave os irmãos vão ler lá João capítulo de número 3. O Filho do homem que está no céu e que trouxe o céu a nós. Já que nós começamos a nos exercitar lendo, então agora mais uma vez no 3. 1, 2, 3. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvia falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Como a gente está aprendendo nessa manhã, o tabernáculo ele é uma maquete
do céu. Aí perguntamos: tem porta para entrar no céu? Apocalipse revela: tem. Eu, olhando para o céu, não vejo a porta, mas os salmos dizem: tem portas e são portais eternos. E tem portais eternos e ainda tem guardião na porta. Nós vamos ver os guardiães na porta. E por que é assim? Porque o reino de Deus, ele precisa dessa guarda palaciana, desses guardiães, porque existem os principados e potestades que perderam a morada deles e que querem invadir o céu. Então, para não invadir o céu, Deus fez lá os fortões, a guarda palaciana, que são os querubins da guarda. Tem porta, tem um lugar certo para entrar no céu. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, nós entraremos pelas portas. Palavra do Senhor Jesus: bem-aventurado e santo aquele que entrar na cidade pelas portas. Pelas portas. E aí nós vamos aqui, próximo slide, para a representação desta porta. Apocalipse diz que uma voz, como de trombeta, chamou o apóstolo João para que ele entrasse para o céu. Viu uma porta que estava posta no céu, e a voz, como de trombeta, tocou e começou a chamar: suba para cá. Por quê? Deus havia ordenado a Moisés que ele fabricasse 2 trombetas de prata. Essas 2 trombetas de prata seria diferente do shofar, que é aquele chifre do carneiro. Então as 2 trombetas de prata, elas deveriam dar toques acertados para poder coordenar o serviço. O tabernáculo está virado para o oriente, o sol está nascendo. Eu preciso abrir a porta do tabernáculo, porque vai começar o serviço. Eu tenho as turmas sacerdotais, porque na frente do tabernáculo ficava o acampamento de Arão e seus filhos. Então Arão e Moisés moravam bem na frente da porta do tabernáculo. Quer dizer que eles não moravam lá dentro do tabernáculo. Lá dentro mora Deus. Quando dava 6 horas da tarde, eles fechavam as portas e começavam a arrumar os utensílios, para que no dia seguinte eles começassem o serviço de novo. Deveria durar mais ou menos ali umas 2 ou 3 horas de serviço. Fechavam as portas. Quando era 5, 5 e meia, 6 horas da manhã, que o sol estava nascendo, já tinha que ter 2 sacerdotes com as trombetas na mão, tocando para poder convocar os filhos de Israel. Aí eles começavam a tocar, e os sacerdotes que estavam escalados para o serviço, eles iam entrar na ordem de serviço, começavam a tocar as trombetas de prata. Vocês estão entendendo então que aquilo que acontece no Apocalipse já acontecia no livro de Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio? Aquela trombeta que está tocando, dizendo suba para cá, é a mesma que tocava lá no tabernáculo de Moisés, e os sacerdotes tocavam. Era hora de abrir as portas. Abria-se as portas, aí os sacerdotes vinham e começavam o serviço do dia, do altar, da pia de bronze, da mesa dos pães, do candelabro, das orações. Esse aí é o serviço sacerdotal. Amém? Amém. Está difícil, irmãos? Está compreendendo? Glória a Deus, o Espírito Santo está nos ajudando. E essa porta do tabernáculo, aquela porta que o João viu aberta nos céus, está representada por esta porta aqui. Veja que ela também não é de madeira. Não é de madeira. Ela também era uma porta móvel, fácil, feita com tecidos. E aqui a gente consegue discernir algumas cores. O azul e todas as tonalidades do azul que você vê aí, puxado um pouquinho para o roxo, alguma coisa assim, ou para o púrpura. O azul, ele representa o Espírito. O Espírito é representado pelo azul. Deus pintou o céu de azul de propósito, para mostrar que a nossa morada celestial é uma morada espiritual. O azul é utilizado para o Espírito. Portanto, estou entrando nos céus, só posso entrar em espírito e em espírito e em verdade, porque ali é o tabernáculo da verdade. O Espírito convida. As trombetas estão tocando, e as trombetas estão tocando do lado de dentro. As portas vão se abrir. As portas do mundo de Deus vão se abrir espiritualmente. Tem uma outra cor que a gente vê ali aparecer, que é o dourado. O dourado está aparecendo ali também. Lógico que a gente está usando só sombras, porque a Bíblia diz que tudo que está escrito lá no Antigo Testamento são sombras das realidades futuras. Sombras. Então a sombra não é igual ao objeto.
é só para representar, mas você tem ali uma tonalidade de dourado, e o dourado representa a divindade, a majestade do divino. Deus, ele é rei, Deus, ele é a majestade. Você está entrando num palácio, além de ser um tabernáculo, é um palácio. Palácio é onde está o rei, o Senhor reina, glória a Deus, e reina sobre todos, e reina sobre toda a terra, e reina sobre todos os viventes. O nosso Senhor, ele é rei também. O dourado representa a sua divindade e a sua majestade. Mas vocês percebem que tem ali também as tonalidades de vermelho, e as tonalidades de vermelho representam a humanidade do Senhor Jesus. A humanidade entra nos céus. Os céus foram criados para o Senhor Deus, foram criados para as hostes celestiais, mas também foi criado para a humanidade. Os homens são bem-vindos ao tabernáculo de Deus, os homens são bem-vindos à presença de Deus, os homens são bem-vindos ao primeiro céu. A trombeta está tocando, as portas estão se abrindo, e o Senhor Deus está chamando: subam para cá. Por isso que a Bíblia diz: se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque agora que vocês ressuscitaram com Cristo, a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Amém? Todos somos convidados, e temos que entrar pelas portas. Ninguém precisa pular o muro, ninguém precisa rasgar as cortinas. Entra pelas portas, elas se abrem. Mas lembrem-se, aqui nós temos alguns sacerdotes que estão com as suas ovelhinhas ali amarradas. E o que significa isso? Que só dava para o povo de Israel chegar até as portas, eles não podiam entrar para dentro, porque os sacerdotes, até mesmo os sacerdotes, tinham que ser purificados para poderem ministrar o santuário, porque o céu, ele é santo, o céu, ele é puro, o céu, ele é imaculado, o céu, ele é perfeito, e o céu aperfeiçoa, o céu santifica, o céu nos torna imaculados também. Então não somos nós que santificamos o céu, é o céu que nos santifica. Próximo slide, por gentileza. Uma vez que a gente está na porta, estamos na porta, agora nós vamos entrar para o primeiro céu. Então a gente fica imaginando, nós que estamos aqui, né? Quando eu chegar no primeiro céu, quando for acontecer o arrebatamento da igreja, quais serão as visões que nós vamos ter ali? É essa visão que nós vamos ter, mas agora não mais em forma de sombra, não mais em forma de maquete, mas agora vai ser revelado para nós. O que é revelado? Vai ser retirado o véu. Quando nós entrarmos para o lado de dentro, lá da atmosfera espiritual, não vamos perguntar coisa alguma, diz o Senhor Jesus. Naquele dia, nada me perguntareis, é nada. Então a gente tem aquela ideia, né? Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar sobre. Não vai perguntar sobre nada, nem você e nem eu. Não é necessário que se pergunte, irmãos, amém? O que acontece conosco hoje é que o nosso entendimento ele está nublado, o nosso entendimento ficou tapado. Então eu posso dizer, eu sou um tapado mesmo, eu me sinto um tapado. E por que ficou tapado? Por causa da mácula do pecado. Então a nossa inteligência espiritual, ela ficou atrofiada. Por isso que Paulo ele ora pelos Efésios, e Paulo ora para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento para compreendermos as coisas de Deus. Chegou na eternidade, participamos da primeira ressurreição, entramos na cidade pelas portas. Não precisa perguntar coisa alguma, a palavra do Senhor Jesus, porque todos me conhecerão, diz Deus no livro do profeta Jeremias. Todos me conhecerão, desde o pequenininho até o maior, todos conhecerão. Vocês veem, por exemplo, que quando Pedro, Tiago e João foram arrebatados pelo Senhor, lá no alto do monte da transfiguração, Mateus capítulo de número 17, apareceram Moisés e Elias, e não foi necessário apresentar, esse aqui é Moisés, esse aqui é Elias, foram reconhecidos. Então Moisés foi reconhecido, Elias foi reconhecido, e quem reconheceu foi Pedro, sem explicação nenhuma. Esse é o reino de Deus. Abriu as portas, deixamos de ser tapados, irmãos. Glória a Deus. Isso aí nos deixa contentes. E assim que a gente entrar nos céus, próximo slide, por favor. Qual é a primeira visão que a gente terá?
nós teremos uma visão do trono de Deus. Aconteceu o toque da trombeta, porque Apocalipse capítulo 4 representa o arrebatamento. Tocou a trombeta, a igreja está ou ressuscitada ou arrebatada. Agora a gente sai do átrio exterior, que a gente está hoje, e a gente vai para o átrio interior, pátio interior. Agora a gente vai para o pátio do céu. Entramos no céu. Primeira visão que você e eu teremos: o trono de Deus. Primeira visão. O trono de Deus vai estar estampado. E quando nós chegarmos diante do trono de Deus, aqui está o trono de Deus representado na maquete. Esse daqui e aquele que você vê no capítulo 4 de Apocalipse e no capítulo 5 é o mesmo. Só que o trono de Deus ele é representado por objetos. E por que por objetos? Vários objetos. Porque ele é multidimensional. O trono de Deus não é fácil de se falar dele. Não é um trono simplesmente que Deus chega fisicamente e senta. É um lugar onde Deus se aporta, onde Deus se apoia. E aqui está o primeiro trono de Deus. Parece um trono? Parece uma churrasqueira. Porque é uma churrasqueira. É uma churrasqueira chamada de altar. Altar porque está alto, tá bem? Por isso que é altar, fica alto. Então você percebe que ele é um altar feito de bronze. Percebam que ele tem ali 4 argolas. E as 4 argolas é para que se passasse 2 varas, também que eram revestidas de bronze. Percebam que tem uma grelha. E percebam que tem 4 pontas. Essas 4 pontas aqui, elas estão representadas pelos 4 animais viventes que estão em volta do trono. Existem 4 animais viventes. Deus poderia ter pedido para Moisés esculpir os 4 animais, mas não, Deus simplificou. A obra de Deus não é para ser pesada, irmãos. A obra de Deus é para ser tranquila, é para que todo mundo possa fazer conforme a habilidade que Deus já concedeu a cada um, a capacidade que Deus deu a cada um. E com a capacidade que você tem, você vai servir a Deus. Essas 4 pontas representam os 4 animais. Lá no livro do Apocalipse diz o seguinte: que um animal tem fisionomia ou semelhança de homem, o outro animal tem semelhança de boi, o outro animal tem semelhança de leão, e o outro animal tem semelhança de águia, que são os 4 atributos do Senhor Jesus. 4 atributos. Semelhança de homem. O Senhor Jesus ele é humano. Jesus é o Filho do homem. Semelhança de boi. Jesus ele é o servo de Deus por excelência. Eis aqui o meu servo, a quem eu ungi, diz a palavra de Deus. Jesus é servo de Deus até hoje. Semelhança de leão. Jesus Cristo ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Glória a Deus. Semelhança de águia. O Senhor Jesus é Deus, divino, plenamente divino. É homem, é Deus, é rei e é servo. Aqui está o trono de Deus. Agora vocês já começam a ter os seus entendimentos iluminados. Por que iluminado? Se as 4 pontas representam os 4 animais, e os 4 animais representam os 4 atributos do Senhor Jesus, se os 4 atributos e os 4 animais e as 4 pontas estão no altar, e se o altar é o trono de Deus, aí eu vou perguntar para os irmãos, qualquer pessoa que entender já pode responder: quem é o altar de Deus? Pode falar alto. Jesus. Jesus é o altar de Deus, tá bem, irmãos? Vocês podem escrever na Bíblia de vocês. Jesus é o altar de Deus. Deus, ele se assenta em Jesus. Deus se revela em Jesus. Quem leva a Deus é Jesus. Quem revela a Deus é Jesus. Só Jesus suporta Deus. Porque Deus é muito pesado para qualquer um de nós. Então Deus é tão pesado que só para suportar Deus, só o próprio Deus.
Só Deus tem força para aguentar o peso de Deus. É santo sobre santo, é puro sobre puro, é rei sobre rei, é senhor sobre senhor, é o da glória sobre a da glória, é o filho segurando o pai. Amém? Ninguém conhece o pai senão o filho, ninguém conhece o filho senão o pai. Aqui está Jesus. Esse altarzinho de bronze com a grelha que parece uma churrasqueira. Esse altarzinho é Jesus. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Era desprezado, o mais vil entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ó, o trabalho. Essa grelha trabalhava dia e noite, porque está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Glória a Deus. 2 sacerdotes, filhos de Arão, tentaram levar fogo estranho para esse altar, porque nesse altar só era permitido que se colocasse uma lenha que já era consagrada para o tabernáculo. Os sacerdotes sabiam disso. Isso aqui é mais ou menos como dirigir, ônibus. Motorista de ônibus sabe tudo sobre ônibus. Tem que ter a sua carta especial, tem que saber os botões, os comandos, e quando parar, onde parar, como sair, tudo. Aí tentaram lá colocar um motorista diferente, não sai do lugar. Então os sacerdotes, eles sabiam tudo sobre o altar, mas é tudo, eram especialistas. Tinha que levar a madeira certa. Como eu disse para vocês, quando dava 6 horas da tarde, fechava-se a porta do tabernáculo. Como que eu sei que eu tenho que fechar a porta do tabernáculo? O sol se pôs. O sol se pôs, fecha a porta do tabernáculo, o fogo já ardeu continuamente sobre o altar. E o que vai acontecer? A gente aqui já fez churrasco, sabe o que acontece? Fica a brasa. E aquela brasa ela tem que ficar viva o tempo inteiro. Viva o tempo inteiro. Aquela brasa é uma brasa viva, não pode morrer. Por isso, eles tinham que manter aquela brasa viva. Para manter a brasa viva, basta você colocar um pouquinho mais de carvão, não é? Coloca um pouco mais de madeira, aí ela vai ficar durante a noite inteira. O fogo arderá continuamente. Eles chegavam no final do turno, colocavam madeira e deixavam lá o restante da madrugada inteirinha, queimando a madeira inteirinha. Quando chegava de manhã, que o sol vai nascer, entrava a outra turma de sacerdotes. E o que você tem que fazer com a churrasqueira? Tira a cinza. Você pega a mesma brasa, tira a cinza, era só tirar a grelha que vocês estão vendo ali, tira a grelha, tira a cinza, coloca de novo o mesmo carvão que é brasa ainda, assopra, coloca mais lenha e pega fogo de novo. O que fizeram os filhos de Arão? Trouxeram fogo estranho. Parece que eles removeram a brasa viva e quiseram fazer uma brasa nova. Parece que eles fizeram isso. Ou quiseram apressar o processo e colocaram lá um produto para poder queimar mais rápido. Aconteceu um acidente, só que o acidente foi dito que foi um fogo do Senhor que saiu e consumiu os 2 filhos de Arão, e eles morreram ali no ato. Por quê? Aqui é Jesus, irmãos. O altar é Jesus, e Jesus ele precisa purificar aqueles que se aproximam do altar também. E como foi que Jesus purificou aqueles 2 meninos? Com o fogo do altar. Com o fogo do altar eles foram purificados, e assim o altar não foi profanado. Arão não pôde chorar a morte dos filhos, porque se Arão ele era um sumo sacerdote. Se ele saísse do tabernáculo, ficava impuro. Se tocasse nos filhos mortos, ficava impuro. Se o sumo sacerdote fica impuro, todo o arraial fica impuro. Por isso, pegaram os 2 filhos de Arão, levaram para o sepultamento, e Arão não pôde sair do tabernáculo, porque é o tabernáculo que santifica o sacerdote. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é Jesus. O tabernáculo é Jesus. Só que o tabernáculo é uma maquete do céu. Se o tabernáculo é Jesus, se o tabernáculo é uma maquete do céu, então nós estamos falando que o céu é Jesus. Tá? O céu é Jesus. Jesus é o céu. Quando a gente entrar para a dimensão do reino de Deus, nós estamos entrando para as entranhas de Jesus, para dentro do útero de Jesus, literalmente, para dentro do coração dele.
É Jesus por fora, visível, e Jesus por dentro no Espírito Santo. Esse é o reino, meus irmãos. Se fosse mais fácil, né, dava para a gente entender, mas não é tão fácil assim. Mas a gente vai tentando, tá bom? Tá bom? O altar santificou os 2 filhos de Arão, e eles foram então sepultados fora. O Arão não pôde sair para não profanar o altar, e o altar é Jesus. É uma pia aliás, é um altar de bronze, o que nos leva para o próximo objeto. Licença para tirar esse paletó que eu estou com calor. Deixa ele aqui. Obrigado. O próximo slide. Primeira visão que a gente vai ter quando a gente entrar nos céus. Nós vamos ver Jesus. Nós vamos ver o altar de Deus. Nós vamos ver Jesus e Deus. Só que nós vamos ver Jesus e Deus, mas nós vamos ver Jesus. Entramos para o céu, estamos vendo Jesus e perguntamos: cadê Deus, o Pai? Eu estou querendo ver o Pai. Aonde está o Pai e o Espírito Santo? Por quê? Porque existe um pessoal da doutrina aí que são os chamados unicistas ou unitaristas, como o grupo Voz da Verdade. Quem são os unicistas e quem são os unitaristas? São aqueles que dizem que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 máscaras de Deus. 3 máscaras, que não são 3 pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo uma pessoa. O que eles dizem? Que são 3 máscaras de Deus. Estão entendendo? E quando você entrar no céu, eles tiram um sarro da gente e falam: se são 3 pessoas, cadê 3 tronos? Já perguntaram isso para vocês? Cadê o trono do Filho? Cadê o trono do Espírito Santo? Quando você entra no céu, cadê? Não tem. Verdade, não tem 3 tronos. Tem um trono. Quem é o trono de Deus? Jesus. Quem é o trono do Espírito Santo? Jesus. Qual é a primeira visão que nós vamos ter quando a gente entrar para dentro do reino? Jesus. Se você procurar o Pai, olha para Jesus. Se você procurar o Espírito, olha para Jesus. Mostra-nos o Pai, pediu um dos apóstolos. Jesus disse: estou há tanto tempo convosco que ainda não tendes me visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Vocês verão Jesus. E aí a Bíblia diz na carta aos Colossenses: Jesus é a expressa imagem da divindade, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vocês entenderam? Nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus não pode ser visto por alguém. Deus, ele é invisível para todos. Quem quer ver Deus o Pai, olha para Jesus. Autor aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu estou alegre com isso. Eu estou muito contente com isso. Veremos a Jesus, e em Jesus veremos o Pai e o Espírito Santo no altar de bronze. Altar de bronze. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Mas lembrando, nós ainda estamos no primeiro céu. No 3, 1, 2, 3. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aí o trono dos céus. Eita glória, hein? Deus assentado sobre o trono, que é o altar, que é aquela churrasqueira, que é o Senhor Jesus, representado nas 4 pontas. Esse aí foi o altar que ele viu. Eu glorifico a Deus por isso. Próximo slide. E o que nos leva agora para o segundo objeto, porque tem o altar do sacrifício, mas como eu disse aos irmãos e às irmãs, o altar de Deus, ele é multidimensional. Ele precisa de vários objetos para representar a grandeza do reino de Deus. E nos leva agora para a pia de? O altar era de? A pia de? No primeiro céu, a aparência, ela tem que ser rústica mesmo. É a simplicidade, porque está representando a natureza humana do Senhor Jesus. Quem é que se revelou para nós? O Filho do Homem. Você conhece a Jesus por sua humanidade. É o Filho do Homem, é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Quero conhecer Jesus, Deus. Muito bem, mas conheça Jesus, homem. Conheça ele plenamente humano,
nascido de mulher, nascido sob a lei, criado como criança, morto como homem, sepultado como homem, ressuscitado como homem, que teve sede, que teve fome, que teve sono, que teve cansaço, que teve angústia, que sangrou. Esse aí é o Senhor Jesus que nos salva. O bronze está representando toda essa humanidade e essa simplicidade do Senhor Jesus. E a pia de bronze, ela representa outro trono de Deus, porque Deus também está na pia de bronze. Se vocês olharem ali, a água está lúcida ou translúcida, transparente. É uma água pura. Para que servia essa pia de bronze? Alguns pensam que é para lavar os utensílios que eram utilizados no sacrifício, mas não é, tá? Não é. Essa pia de bronze é para batismo, é para batizar os sacerdotes. Como que eles se batizavam? Eles chegavam até a pia de bronze, aí eles pegavam, colocavam a mão dentro da bacia de bronze, ia até o cotovelo, faziam isso daqui. Depois eles pegavam dessa água, passavam sobre o rosto, passavam sobre os ouvidos, e agora eles pegavam dessa mesma água e eles passavam sobre os pés. O que eles purificavam? Eles purificavam a parte da mão, porque o que é a mão na Bíblia? A mão na Bíblia começa aqui no cotovelo, tá? Tudo isso aqui é chamado de mão. Quando você vê lá que o Senhor Jesus ele foi transpassado nas mãos, veja minhas mãos, tanto pode ser na palma da mão como pode ser aqui, porque tudo isso aqui é chamado de mão na Bíblia. Para aqueles que gostam de estudar arqueologia vão encontrar isso aí. Por que nos filmes aparece Jesus crucificado aqui e não aqui? É porque aqui e aqui é mão, de acordo com a Bíblia. Purifica-se as mãos. Quem habitará no santo tabernáculo do Senhor? Aquele que é puro de mãos. Então as mãos estão purificadas. E por que o rosto? Você tem que estar com o rosto limpo. Quem é que te limpa? A água. O que é a água? A água é a palavra. O rosto. Os ouvidos para você ouvir, e os pés para você pisar no lugar santo, porque o céu é um lugar de homens e mulheres santos. Todos vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, disse o Senhor Jesus naquela noite do lava-pés. Na noite do lava-pés, o que estava fazendo o Senhor Jesus? Estava batizando. Agora, próximo slide. Essa pia de bronze, ela está aqui em Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Veja que no tabernáculo é uma pia dessa altura, mas ela está representando algo muito gigantesco, que está aqui no 3. 1, 2, 3. E viram um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as armas de Deus. Glória a Deus. A pia de bronze está representando um mar de vidro que tem no céu, que o João viu. Só que não é só vidro, é vidro misturado com fogo. Eu julgo esse mar de vidro misturado com fogo como se fosse uma siderúrgica. Sabe aquela siderúrgica que faz vidro mesmo? Que você olha aquele vidro queimando, que depois vai ser transformado num cristal. Aí a Bíblia diz que no Apocalipse tem uma visão da multidão inteirinha parado bem pertinho da pia de bronze, que lá não é pia de bronze, é um mar de vidro. Está todo mundo lá parado, segurando harpas na mão, harpas porque vai cantar, é o canto da vitória, e todos eles já saíram vitoriosos da besta, todos eles saíram vitoriosos do mundo, e que faz uma separação entre nós que estamos aqui e Deus que está lá. É uma separação esse mar de vidro. Aí tem que passar por dentro do mar. Todos nós seremos batizados, disse o profeta João Batista. Vós sereis batizados no Espírito Santo e no Espírito Santo e no fogo.
Mas eu já passei pelas águas do batismo. As águas do batismo que você passou representam o batismo que nós vamos passar para chegarmos no tribunal de Cristo. Aqui está o tribunal de Cristo. Quando a gente chegar lá, na eternidade, na casa de Deus, a gente passa pelo altar, vai para a pia de bronze, vai para o altar e para o mar de vidro. Nós ainda estamos com todas as obras que nós fizemos do lado de cá, tanto as boas quanto as ruins. Diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios: cada um de nós constrói obras com ouro, prata e pedras preciosas, mas também constrói obras com madeira, feno e palha. E todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Aqui está o tribunal de Cristo, irmãos. Não tenho medo de dizer isso para vocês. Não estou inventando uma doutrina para vocês. Chegaremos na eternidade. Lá está o mar misturado com fogo, vidro misturado com fogo, que foi profetizado na passagem do Mar Vermelho. Foram ou não foram? Sai Moisés do Egito, leva o povo inteiro, mulheres, crianças e animais, velhos e guerreiros. Deus abriu o Mar Vermelho. Aí o que aconteceu com o povo? Mais de 600 mil homens, todos foram batizados no Mar Vermelho, passaram por dentro do Mar Vermelho. Chegando do outro lado, o mar se fechou. Os egípcios tentaram e se afogaram. O que são os egípcios? Os egípcios são as obras más que a gente pratica: madeira, palha e feno. Crente faz obra errada? Faz. Que não vale nada? Faz. Que não merece passar para o lado de dentro? Não merece. Mas foi feita por quem? Por um crente. Quando passar, vai chegar do outro lado? Não, fica afogado debaixo do mar de vidro misturado com fogo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Entramos no Mar Vermelho, pia de bronze, estamos sendo purificados. Quando sai do outro lado, o povo de Israel saiu. O povo de Israel saiu só com as obras boas, ó: prata, ouro e pedras preciosas. Tudo que vocês fizerem de bom em nome do Senhor Jesus não ficará sem a recompensa do Senhor. Mas se alguém fizer obras ruins, as obras serão queimadas. Todavia o tal será salvo. Como pelo? Glória a Deus. Glória a Deus. Percebam que essa pia de bronze, ela está bem na porta da tenda da congregação. Deus poderia ter colocado a pia antes do altar. Pia primeiro, altar depois. Não, Deus colocou altar primeiro e pia depois, bem na porta da tenda. Próximo slide, por favor. Por quê? Porque agora nós vamos sair do lugar do pátio, primeiro céu, e nós vamos entrar no que não é para cima, é para frente. Não é para cima, é para frente. O céu, ele é assim, ó. Ele é eu imagino, né? Ele é uma planície, sabe? É algo assim, ó. Você vê a milhares de quilômetros de distância. Eu, quando vou viajar para o Paraná, eu vejo, sabe, mais de 100 quilômetros na frente, porque lá não tem morro, lá é tudo plano. Então, só atrapalha só a atmosfera mesmo. Se não fosse a atmosfera, dava para ver de longe. Quando chegarmos no céu, é planície, é plano, é um plano. Só que aí você vai para outras dimensões da comunhão com Deus, porque Deus, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um conhecimento infinito, meus irmãos. É um conhecimento que o apóstolo Paulo fala: ó, quão profundas as riquezas do conhecimento e da sabedoria de Deus. É um conhecimento eterno, para sempre. Palavra do Senhor Jesus: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que eu vou fazer quando chegar lá na eternidade? Você vai ser o aluno de Deus para sempre. E quando que você vai receber o seu diploma de formatura? Nunca. Se você chegar a ter um diploma, significa que você conhece Deus mais do que o próprio Deus, porque só Deus pode conhecer Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala: quem conheceu a mente do Senhor para aconselhá-lo? Só o Espírito. O Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Só o Espírito Santo conhece aonde que Deus termina. E como Deus não termina, aqui estamos então do primeiro para o segundo céu. Vamos para o segundo céu? Próximo slide. Ó, que bonito o céu. Não tem muita coisa.
A porta do segundo céu. Também não é difícil. Eu já falei para os irmãos e as irmãs que as cores falam muito. A porta do primeiro céu é de linho, são as nuvens. E a porta do segundo céu? A porta do segundo céu tem ali duas cores. O azul, quer dizer, aquele que é mais puxado quase para o roxo, né? Quase para o púrpura. O azul e o vermelho, que é puxado para o carmesim. Duas cores, já não é mais as cores do linho fino, porque o linho fino também representa a justiça. O reino de Deus é um reino de justiça e paz. E a porta do segundo céu? Ela tem duas cores. O que é o azul? Espírito. E o que é o vermelho? É o sangue. É o sangue. Então você tem ali o sangue e o Espírito. O sangue é o sangue do Cordeiro e o Espírito é o Espírito do Cordeiro. Agora pergunto aos irmãos, com muita facilidade vocês vão responder: quem que é a porta do primeiro céu? Quem que é a porta do segundo céu? Quem que é a porta? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará passagens. Eu sou a porta das ovelhas. Palavra do Senhor Jesus. Então Ele é a porta do segundo céu. Ele é a porta para a nossa salvação, primeiro céu. E agora Ele é a porta para uma comunhão maior. Por que uma porta para uma comunhão maior? Próximo slide. Você tem que passar pelo sangue de Jesus e pelo Espírito de Jesus. Nós temos aqui uma amostra de como é o segundo céu. O que é maior, irmãos? O primeiro céu ou o segundo céu? O primeiro é maior do que o segundo. Não é estranho isso? O primeiro ser maior do que o segundo? Como que o segundo ele é menor do que o primeiro? Sendo que no segundo os objetos eles são de que tipo de material? De ouro. Lá fora, bronze. Aqui dentro, ouro. Lá fora, o bronze representa a humanidade do Senhor Jesus. E o ouro representa a divindade do Senhor Jesus. Como que o maior, que é o divino, ele é menor do que o humano? O que é maior, o humano ou o divino, irmãos? O divino é maior. Deus é maior do que o homem. Mas no reino de Deus as coisas se invertem muito. No reino de Deus o maior é o menor e o menor é o maior, porque Deus ele valoriza as coisas desprezíveis. Diz a palavra de Deus: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são. Maior no reino de Deus não é aquele que é servido, e sim aquele que serve. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Então Deus ele compacta o maior no menor. E agora o segundo céu, vocês observam ali, ele tem 3 objetos. Do lado de fora tinha 2 objetos. Tinha um altar de bronze e uma pia de bronze. O altar de bronze, que é o trono de Deus. A pia de bronze, que é o mar de vidro misturado com fogo. E esse mar de vidro misturado com fogo é Jesus. Bom, então a pia de bronze é Jesus, irmãos. O mar de vidro misturado com fogo é Jesus. Está difícil? Como que está, pastor? Está entendendo? Estou procurando ser um pouco didático. Porque a revelação do céu é uma revelação sobre Jesus. É Jesus o tempo todo. Todo o objeto, toda a vestimenta, toda a cor, todo o animal, todo o ser, tudo que você vê no céu é para falar de Jesus. Tudo é de Jesus. Se fosse aqui, aquele ventilador teria que representar Jesus, que nos traz refrescância. Aquela caixa teria que representar Jesus, que amplia a nossa voz. O microfone que conduz a voz para as caixas. Tudo teria que representar Jesus. Aqui o púlpito teria que representar Jesus. O chão, os bancos,
tudo teria que representar Jesus. Chegou no céu, a mesma coisa. Lá tudo mostra Jesus. O mar de vidro misturado com fogo é Jesus. A porta do segundo céu é Jesus. E assim que a gente entrar no segundo céu, veja que agora o madeiramento em volta já não é mais aquela cortina. Agora você tem um madeiramento. Mas é madeira? É madeira folheada a ouro. E por quê? Porque o humano é representado pela madeira. Madeira de acácia. Corte as madeiras. Agora você vai folhear elas a ouro. Porque o humano, quando chega no segundo céu, ele é revestido do divino. Chegou na eternidade, agora Jesus vai mostrar a face do divino, que nós não vimos ainda. O que nós vimos do divino de Jesus? É aquilo que o Espírito Santo nos revela. Mas lá, nós vamos ver o Senhor Jesus na sua divindade. Pai, palavra do Senhor Jesus, sabe aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado? Eu quero ela. Eu quero ela. Passamos pelo batismo, estamos purificados, não tem mais nem obra de madeira, nem feno e nem palha. Agora nós estamos totalmente prontos para a segunda dimensão do reino de Deus. Agora o Senhor Jesus ele vai fazer isso com a gente, ó. Vai virar no divino. Quando ele virar a face do divino, aí se prepara, que você nunca deu um glória como você vai dar naquele dia. Você nunca cantou como você vai cantar naquele dia. Você nunca glorificou como você vai glorificar naquele dia. É que você não vai ter asa, mas se tivesse asa, você nunca voou como voar naquele dia. Não vamos ter asa não, meus irmãos. Asa é para os anjos. Passou para aquele momento de ter um conhecimento do divino, puro divino. Então todo madeiramento, ele era revestido de ouro, folhado a ouro. Próximo slide. Abriu a porta, entrei para dentro do segundo céu. Segundo slide. Você tem o castiçal de 7 braços, a mesa dos pães da presença e mais um, o altar do incenso. 3 altares aonde Deus vai pesar sobre Jesus. Os 3 são altares. Agora você fala, quais são os objetos que tem? Vamos aqui, vamos aproveitar, senão os irmãos dormem. 1, 2, 3, 3 objetos dentro do segundo céu. 3 objetos. Todos 3 de ouro maciço. Todos 3. Aí pesa mais do que bronze, porque o divino pesa mais do que o humano. Todos 3 estão dentro de um lugar chamado lugar santo, o pátio, primeiro céu. Agora você tem um outro grau de comunhão com Deus, que é o altar os 3 objetos de ouro puro, ouro batido, ouro maciço, e que vão suportar a divindade de Jesus. E por que tem que suportar a divindade de Jesus? Porque começa uma revelação maior de Deus. Próximo slide. Qual revelação maior de Deus? Aqui a gente trouxe uma gravura de como ficaria mais ou menos lá dentro. O que acontece com o ouro? O ouro ele é refletor, tá bem? Ele é refletor, então ele não absorve luz, ele devolve luz. Acendia-se o candelabro. Ao acender o candelabro de 7 braços, toda a luz que saía do candelabro, ela era refletida nas paredes. Então você tenta imaginar que tipo de iluminação que ficava lá dentro. Tinha uma cortina pesada, quem estava do lado de fora não conseguia ver, mas o sacerdote que entrava, que era um sacerdote só que entrava, tinha aquela lâmpada que ela tinha que ficar acesa o tempo inteiro, e 7 braços, aquilo resplandecia, meu irmão. Então o segundo céu é um lugar onde tem luz plena, luz abundante, luz intensa, luz viva, luz verdadeira. Nós aprendemos pela palavra de Deus que os 7 braços são os 7 Espíritos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É a plenitude da presença de Deus. Próximo slide. Então o sacerdote não ficava no escuro. No lugar santo não tem escuridão.
No lugar santo você tem mais ou menos essa imagem aqui, a imagem de Deus resplandecendo, batendo nas paredes. Então o sacerdote entrava. Só que quando ele entrava, tinha os pães, a mesa dos pães da proposição, que a gente traduziu por presença, que é mais fácil da gente entender. Tinha o candelabro e tinha o altar do incenso. Próximo slide. Agora vamos lá, o que significa, um por um, o castiçal de ouro? O que representa o castiçal de ouro? Primeiro, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O apóstolo João, escrevendo o Evangelho, disse: ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ilumina todo homem. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a suportam, tá? As trevas não conseguem resistir, não a compreendem. Compreende e não prende. A luz resplandece, porque é luz que bate para tudo quanto é lado, bate nas paredes e volta. O sacerdote fica todo iluminado. Esta é a luz do Senhor Jesus. Ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Só que o castiçal, ele também representa os olhos do Senhor Jesus. Cristo disse: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Se a luz que há em ti for em trevas, maiores ainda serão essas trevas. O segundo céu é um lugar onde o Senhor Jesus ele está de olho. Está de olho. E Ele é o olho. Ele é o olho que ilumina, entendeu? A lâmpada dos olhos são, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se Jesus olhar para você, quando Jesus ele olha para você, ele olha com um olho bom ou um olho ruim? Um olho bom ou um olho ruim? Então quando Jesus ele olha para você com um olho bom, todo o teu corpo tem luz. Todo o teu corpo tem luz. Jesus ele não olha para você com um olhar mau. O que é que eu vou fazer para poder punir essa pessoa, para banir essa pessoa, para matar essa pessoa? Não, Jesus ele olha com um olhar bom. E o olhar bom de Jesus, ele também purifica você, te torna bom. É a bondade de Jesus que torna você bom. Glória a Deus. Estamos falando do segundo céu. É um grau de intimidade onde não tem da porta para fora. Segundo céu, quem entra no segundo céu entra para poder receber a luz do Senhor Jesus. A luz que vem das paredes, a luz que vem do candelabro. É um lugar iluminado. Próximo slide. Entramos no segundo céu, meus irmãos. Entrando no segundo céu, nós vamos para este versículo aqui, que está também em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. 1, 2, 3. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Jesus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Só para os filhos da ressurreição, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, engrandeça ao Senhor. É uma manhã de restauração, é uma manhã de santificação. Todos os filhos da ressurreição, amados irmãos e irmãs, vamos perseverar no chamado para o céu. Passamos para o primeiro céu, agora o segundo céu. Chegamos na cidade santa, porque o tabernáculo ele é a maquete do céu. E o segundo céu é a cidade santa. O segundo céu, pastor Elias, é a cidade santa. Aqui no Apocalipse está mais detalhado. Lá no Êxodo está menos detalhado. Porque quando você chegar lá na cidade santa, primeiro, o candelabro. Mas cadê o candelabro? Não necessita, porque Jesus ilumina com a sua glória. Não é essa luz aí que tem sombras. A Bíblia diz que ele habita na luz inacessível. Na luz inacessível, aonde não existe sombra que varia para lá ou para cá. Não tem sombra, é um lugar que não tem sombra. Aleluia. Jesus do céu, hein? Glória a Deus. Glória a Deus, esse é o segundo céu. São os olhos do Senhor. Próximo slide. Glória a Deus. O que nos leva agora para o segundo objeto. Lembrando que cada objeto é um altar.
Cada objeto é um trono. Jesus e Deus. Jesus e Deus. Agora você tem um outro trono ali, que é a mesa dos pães da presença, que a nossa Bíblia fala de proposição. Proposição porque Deus está propositivo, tá bem? Deus está com um propósito. Deus, ele mantém um propósito. Mas presença, que é uma tradução melhor. João capítulo 6, versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, não era o maná, aqui o pão, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aonde está o verdadeiro pão do céu? No segundo céu. Pão do céu. No segundo céu. Olha Jesus lá no segundo céu. É a mesa dos pães da presença. Quem que é o pão da vida? Jesus. O pão de Deus é aquele que, descendo ao mundo, alimenta a todos, dá vida a todos. O que eram esses pães? 12 bolachas. Bem, essas 12 bolachas, elas não tinham fermento. O Senhor Jesus disse que o fermento representa a hipocrisia, então não pode haver nenhuma hipocrisia. A palavra hipocrisia significa falsificação, máscara, tá bem? Hipocrisia significa máscara. Não tem nada mascarado no segundo céu. O que é puro, não levedado. Portanto, ele não era aerado, tá bem? Ele não era uma bolacha macia. É uma bolacha macia, maciça, dura. Mas para não ficar tão dura assim, passava-se um licor nela. Passava-se um licor. Esses 12 pães, representando a totalidade dos filhos de Deus, eram colocados sobre a mesa dos pães da presença e eram trocados diariamente. Quando que eram colocados esses pães? Esses pães eram colocados pela manhã, início do turno. Passa-se o dia inteiro na presença de Deus. Passa-se a noite inteira na presença de Deus, iluminado pelo candelabro. E quando é no outro dia pela manhã, hora do de jejum, hora de comer os pães, porque os sacerdotes, eles comiam do sacrifício do altar e comiam também dos pães da presença. Estou comendo a Santa Ceia. Aonde acontece a Santa Ceia? No segundo. Por isso, meus irmãos, batismo primeiro, pia de bronze, batizei. Agora a Santa Ceia. Vocês viram como que a Santa Ceia e o batismo estão no tabernáculo? Que não é uma coisa de homens. Não preciso batizar para entrar no céu. Precisa sim. Só teve uma pessoa que eu sei que não precisou, que foi o ladrão da cruz. O restante, tendo tempo, precisa ser batizado sim. Quem crer e for batizado. Se você ainda não é batizado, então se prepara, busca o batismo, conversa com o pastor Elias, encaminha sua vida para poder receber a água do batismo, porque tem mais para você. O mais para você é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é onde está o pão. Próximo slide. Veja que a mesa ela é toda de ouro. A mesa é toda de ouro. Na mesa estão os 12 pães, que é para alimentar todos os sacerdotes. Tira-se o pão que passou o dia inteiro na presença do Senhor, coloca-se um outro pão que também será para o dia seguinte, que vai alimentar, e assim continuamente. No 3, 1, 2, 3. Chegando-se a ele o tentador e diz: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Aqueles 12 pães que estão sobre a mesa de ouro são a palavra de Deus. Se o candelabro são os olhos do Senhor, a mesa é o que? A boca do Senhor. A mesa é a boca do Senhor. Deus não precisa pegar pedras do deserto para poder alimentar você. Não, Ele pega do lugar santo. E do lugar santo, que é a boca de Deus, Ele experimenta a bolacha. Deus primeiro experimenta o que é que Ele vai falar para você. Tá bom para mim, estou gostando. Agora eu peguei da minha palavra e vou tirar da minha boca, diz Deus, e vou colocar na sua boca, pastor Raimundo. Na sua boca. Deus tira da boca dele, coloca na sua boca. E o sacerdote não podia comer a bolacha de qualquer lugar. Deixa Deus experimentar a bolacha primeiro, o pão primeiro. Aí Deus está saciado,
Deus está alimentado, Deus está robusto, Deus está saudável. Agora, da mesa de Deus, Ele pega da mesa dele e coloca na sua mão. Deus não tem que transformar pedra em pão para você, não. Deus dá pão em pão. Glória! Não é pedra do deserto, meus irmãos, é pão da mesa do segundo céu. Jesus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Então o candelabro representa os olhos do Senhor. O candelabro representa os olhos do Senhor. A mesa representa a boca do Senhor. E toda palavra que você e eu se alimenta, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede do pão que sai da boca de Deus. Mais um slide. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo nos dê a alegria do céu para a gente compreender as coisas do Senhor. Objetos do lugar santo. Você tem ali a mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso. 3 objetos. Agora com inteligência espiritual. Se o candelabro representa os olhos, se a mesa representa a boca, o altar dos incensos, aonde as orações são depositadas, representa o ouvido. Deus tem ouvido, Deus tem olhos e Deus tem boca. Amém? Na mesa, na pia de bronze, eu lavava as mãos e os. Deus tem mãos e tem pés. E no altar, aonde são queimados os sacrifícios, ali havia a carne e ela era comida e ia para o ventre. Deus tem ventre também. Aí está o corpo do Senhor Deus, com olhos, com boca, com ouvido, com mãos, com pés e também com barriga. Deus tem barriga. Próximo slide. E a gente vai terminar já. Estamos terminando já o prazo. Aqui está o altar do incenso. Veja que o altar do incenso também tem 4 pontas, que são os 4 atributos do Senhor Jesus. E o altar do incenso, ele é um altar de ouro, batido também. Veja que ele tem as varas. O sacerdote, ele era santo, mas ele não podia tocar diretamente nos objetos. Ele tinha que tocar nas varas. E eram 4 sacerdotes. Por quê? Porque o trabalho de Deus tem que ser distribuído. O Senhor faz tudo no reino de Deus, tem que fazer menos, porque tem lugar para todo mundo e trabalho para todo mundo. Cada um pega na sua parte. Glória a Deus. Próximo slide. E o altar do incenso está aqui no Apocalipse mais uma vez. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 a 4. 1, 2, 3. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram listadas 7 trombetas, e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aonde que as orações são feitas, meus irmãos? No segundo céu. No segundo céu. Qual que é o valor da oração? Ouro. Tem barulho na hora da oração no céu? O céu fica em silêncio para ouvir o que os crentes falam. Agora é hora do meu povo orar. Agora é hora do meu povo clamar. Eles estão no lugar santo. A oração feita é no lugar santo. Palavra do Senhor Jesus. E tu, quando orares, faça como Deus. Ele fecha a porta do segundo céu. Ele entra no lugar secreto. A oração não é para ser um espetáculo diante dos homens. Não é feita no pátio. A oração é feita no quarto secreto de Deus.
Só Deus enxerga, porque só a luz de Deus está ali. É lá que tem a palavra de Deus, é lá que tem a luz para a sua mente. Você fecha a porta e você entra. Deus fecha a porta e entra com você. Oh Deus. Por meia hora, se você quiser orar, o céu fica em silêncio. E pode ver que ali é o 7º selo, e que os anjos estão prontos para tocar trombeta. Apocalipse. Eles estão prontos para fazer barulho. Não faz barulho ainda, o servo está orando. A serva está orando. Não é hora do louvor, é hora da oração. Não é hora dos instrumentos, é hora da palavra, da oração. Não é hora da pregação, é hora da oração dos meus servos. Aí o anjo chega e coloca incenso com as orações, para que elas sejam perfumadas. E Deus faça assim, ó. Sinta o aroma das suas palavras, da sua oração. Glória a Deus. Depois vocês continuam a leitura lá e vê como que Deus responde. A oração é feita em silêncio, mas Deus responde com relâmpagos, trovões, terremotos e um monte de coisa que acontece depois. Leia as revelações do Apocalipse. Chegamos aqui na porta do 3º céu, aonde o apóstolo Paulo estava. 3º céu. Próximo slide. E assim a gente termina com a graça de Deus. Ali está o 3º céu. A fumaça da presença do Senhor está subindo da mão do anjo e está entrando para atrás das cortinas. 3º céu, aonde só o Senhor Jesus tem acesso, porque só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para trás daquelas cortinas. Só o sumo sacerdote. Falar sumo sacerdote significa sacerdote supremo, maior que todos. Próximo slide. E o próximo slide ficou assim: o batismo no mar de volta aquele slide. O próximo slide ficou assim. E agora, se a gente sai do lugar santo, nós vamos para o lugar santíssimo. Será possível isso? Que Deus tem grau de santidade? Deus tem grau de santidade. Tem um lugar santo e tem um lugar santíssimo, ou santo dos santos. No santo dos santos tinha uma cortina. O sumo sacerdote entrava. Tinha luz lá dentro? Não tinha. Era escuro, totalmente escuro. Tinha uma arca lá dentro. Nessa arca também feita de ouro. Essa arca, 2 querubins com as asas voltadas um para o outro, cobrindo o rosto. E dentro da arca 3 objetos, que é o maná, os 10 mandamentos e a vara de Arão. Pergunta de escola bíblica dominical: o altar de bronze é Jesus, a pia de bronze é Jesus, a porta do 1º céu é Jesus, a porta do 2º céu, Jesus, o candelabro de ouro é Jesus, a mesa dos pães é Jesus, o altar do incenso de ouro é Jesus, a porta do 3º céu é Jesus, a arca da aliança é Jesus, a vara de Arão é Jesus, o maná é Jesus, os 10 mandamentos Jesus, e o santo dos santos Jesus, Jesus, é tudo Jesus. E o tabernáculo? Jesus. É Jesus. É Jesus. Glória a Deus. Esse é o poder do Evangelho, nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, do poder de Satanás para o reino de Deus, para tirar de nós a mácula do pecado, a mancha que nos separa da presença de Deus, das coisas santas e inimagináveis, e nos colocar em um nível de comunhão com o Eterno, para todos nós entrarmos na cidade pelas portas e vermos a cidade santa, iluminada pela glória do Cordeiro. Temos acesso ao rio da água da vida, que está lá na pia de bronze, o rio da água da vida, e a árvore da vida que está lá dentro da arca, na vara de Arão. Glória a Deus. E aqui eu termino com as palavras do autor aos Hebreus. Glória a Deus. Abram por gentileza. E assim eu já passo para a gestão da Escola Bíblica Dominical, do pastor Elias, do Paulo, autor aos Hebreus.
capítulo de número 6. Glória a Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 5, versículo de número 11. Hebreus 5, 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos havei feito tais, que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que se alimenta de leite ainda não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas fé em Deus, doutrina de batismo e imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Amém? Vamos prosseguir para a perfeição. Que Deus abençoe a vida de toda a gestão da igreja, em nome do Senhor Jesus, todos aqueles que lideram na casa do Senhor, essa escola bíblica dominical, todos os alunos, irmãos e irmãs que se dedicam ao conhecimento do Senhor, porque muitas coisas a gente não sabe ainda, de difícil interpretação, e se a gente não prosseguir, vai ficar mais difícil ainda. Pastor Elias, o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, pela atenção. Nosso amado irmão Paulo.